Será que um inversor de tensão off-grid com entrada DC 12 volts para saída AC 220 volts presta? E como que eu devo fazer para ligar dois inversores de tensão off-grid na mesma rede elétrica ou em uma rede bifásica? Também tem esta dúvida? Vem comigo para mais um episódio do Aqui no Responde. Vamos lá! Aqui no Responde é um quadro muito bacana aqui do canal que responde a sua dúvida de uma forma bem bacana, bem simples e didática. Motivo esse para você participar ativamente aqui embaixo no campo de comentários, deixando a sua dúvida, pois ela pode sim entrar para um dos episódios do Aqui no Responde aqui no canal. E para você não ficar de fora, você deve se inscrever ou verificar aqui embaixo no botão vermelho se já está inscrito e ativar o sino das notificações, porque vai que você deixa a sua pergunta aqui embaixo e a gente responde aqui em um dos episódios e você fica de fora e não vê a resposta para a sua pergunta. Vai ser chato, não vai? Então verifica aí e agora vamos para as dúvidas do episódio de hoje, que está show de bola. Você viu aí referente a inversores de tensão 12 volts para saída AC 220, será que presta? Como que você deve fazer para ligar aí inversores de tensão off-grid na mesma rede? Será que pode? Será que é possível? Terá algum tipo de problema? É isso que nós vamos ver hoje, começando com a dúvida aqui do Elder Fontenelle. Ele que fez essa pergunta aqui, olha. Inversor de tensão 12 volts para 220, presta? Compensa comprar? E aí a resposta para você, meu amigo, você que está acompanhando, é bastante simples. Todo e qualquer inversor de tensão, ele presta e compensa comprar sim, mas com uma única e exclusiva ressalva. Este inversor de tensão tem que ser dimensionado de maneira adequada para atender às suas necessidades, para atender às suas demandas, na parte de potência do inversor, na parte de tensão de saída AC e na parte de entrada DC do inversor, que é onde você conecta ao banco de baterias. E eu explico um pouquinho melhor para você. Vamos lá. Na questão de potência, o inversor ele não vai prestar se você comprar um inversor que não atende a demanda de equipamentos e eletrodomésticos, eletroeletrônicos que você vai ligar neste inversor. Exemplo, um inversor de 1000 watts e você vai ligar aí algumas lâmpadas, televisão e pretende ligar aí geladeira e máquina de lavar. Se a potência desse inversor não suportar a potência de pico da máquina de lavar, da sua geladeira ou desses eletrodomésticos ligados todos ao mesmo tempo, isso vai ser um problema. Este inversor não vai funcionar direito, ele vai ficar entrando em proteção ou inclusive até mesmo pode vir a queimar. E aí neste caso, este inversor não vai prestar para você e aí você vai sair falando que o inversor não presta, mas na verdade o inversor, ele até presta sim, mas foi selecionado de forma errada. Claro, né? Nós sabemos que existe também muitos inversores aí no mercado que de fato podemos afirmar que não prestam, que têm uma qualidade muito inferior e que não fornecem a potência declarada pelo fabricante. Mas ainda assim, se você seguir os testes de fogo que tem aqui no canal genuíno que faz testes de fogo para você, vai ficar no link aqui na descrição, no comentário destacado, você vai ver que tem diversos tipos de inversores que atendem a diversas necessidades aí de potências, tá bom? Então esse é o primeiro ponto na escolha do inversor e o que você deve analisar para depois então dizer se o inversor presta ou não, beleza? Agora a questão de tensão na saída AC. Você precisa selecionar um inversor de tensão que tenha tensão de trabalho da sua rede elétrica, dos seus eletrodomésticos, dos seus eletroeletrônicos que você vai utilizar. Então, se a sua rede elétrica for 220 volts, você deve escolher um inversor de tensão com saída de 220 volts, tá bom? Se precisar utilizar 127, deve escolher um inversor com saída de tensão em 127 volts. Porque se você escolher um inversor 220 e ligar equipamento 127, 110, 120, vai queimar na hora e aí você vai dizer que o inversor não presta. Mas o problema não foi o inversor, foi você que escolheu o inversor com tensão de saída AC errada para a sua necessidade, beleza? Agora na parte de entrada DC do inversor, né? Ele disse aqui pra gente 12 volts. Aí vai uma regrinha básica para você escolher os inversores e não correr o risco de repente achar que o inversor não presta. Até 1000 watts, 1500 no máximo, mas eu recomendo 1000 watts.
inversor de 12 volts na entrada DC da conta, funciona muito legal, muito bacana. De 1.000 a 2.000 watts, eu recomendo você utilizar a inversor de tensão até 24 volts. Aliás, até não, de 24 volts, tá bom? Porque aí você vai estar com uma potência maior, utilizando talvez até de forma instantânea ou contínua, e 12 volts vai ser um pouco problemático, porque você vai precisar de cabos muito grossos, vai exigir correntes muito altas, e às vezes os inversores em 12 volts não funcionam muito bem em potências acima de 1.000 watts, e aí você vai dizer que ele não funciona bem, que ele não presta. Então segue essa regrinha, até 1.000 watts 12 volts, de 1.000 a 2.000, acima de 1.000 até 2.000 24 volts, acima de 2.000 watts 48 volts. Isso é uma regra básica que, se você seguir junto com as outras que eu falei agora de pouco, você vai sim fazer a escolha de um ótimo inversor para atender de fato às suas necessidades, beleza? Agora, a dúvida aqui do Sérgio Papaléus. Ele faz a seguinte pergunta pra gente. Ele dá aqui primeiro um boa noite, né? Boa noite para você, Sérgio. Boa noite para você que está acompanhando. Bom dia, boa madrugada, boa tarde. Não sei o horário que você está acompanhando. E ele diz o seguinte: Eduardo, como faço para ligar 2 inversores off-grid 127 em uma rede bifásica? Esta é a dúvida que ele tem aqui e é a dúvida de muitos aqui da audiência. Acredito que seja a sua dúvida. E eu quero que você participe aqui embaixo no campo de comentários, deixando pra gente se você tem esse tipo de dúvida e se o conteúdo deste Aqui no Responde foi útil para ajudar você logo depois, é claro, que eu responder essa dúvida aqui dele, tá bom? E a resposta aqui é bem simples, tá? Como que faz? Olha, você vai precisar ligar um inversor em uma parte da sua rede e o outro inversor na outra parte, mas nós temos um grande problema. Geralmente, a grande maioria das residências não tem redes separadas, não, ou seja, o cara tem lá uma instalação bifásica, né, que é neutro, uma fase 127, outra fase 127, as duas fases 220, e geralmente ele não tem circuitos separados. Ele liga tudo em uma única fase, a outra fase fica sem ligar nada, ou liga poucas coisas nessa segunda fase, tá bom? Então, assim, teria que ligar balanceado em cada uma das fases, mas não diretamente na rede elétrica, tá? Você precisa ter essas fases separadas e você precisa fazer uma automação no seu quadro principal, porque essa automação é a que vai garantir que o seu inversor não vai enxergar a rede elétrica, ainda assim corre algum risco, tá bom? Mas é essa automação que garante que quando está no sistema fotovoltaico com o inversor, não enxerga a rede elétrica. E aí você precisa ter os circuitos muito bem separados aí, o que está na fase 1 e neutro, o que está na fase 2 e neutro, só que nós temos um outro problema também. Quando você está no sistema fotovoltaico off-grid, com inversores off-grid, você não vai poder compartilhar o neutro com esses dois inversores. Então você vai precisar, depois da automação, ter um neutro separado para o inversor 1 e circuitos que estão no inversor 1 e um neutro separado para o inversor que está no circuito 2, inversor 2 no circuito 2. E na hora que voltar para a rede elétrica, se une novamente esses neutros ou mantém separado também, o que eu recomendo manter separado, tá bom? Então, na parte teórica seria isso, tá? Mas eu posso trazer um outro vídeo aqui mostrando na tela do computador a parte prática para vocês em um esquema bem didático que vai ajudar realmente você a entender de fato como tudo funciona, tá bom? Então, se você quer ver esse conteúdo, chegou até esse ponto do vídeo, deixa aqui embaixo no campo de comentários, deixa aquele super like bacana, que eu vou saber que você quer assistir um conteúdo mais elaborado, onde eu mostro em detalhes para você realmente entender como tudo funciona, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Este episódio do Aqui no Responde ficou muito bacana. Eu espero que tenha tirado as dúvidas da audiência, a dúvida aqui do nosso amigo Helder e também do Sérgio, e também a sua dúvida. E eu convido você a se inscrever aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e deixar aquele super like se gostou do conteúdo, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui no canal. Fui!